Olá pessoal, meu nome é Guilherme Schwab, do blog CFTV Consult. Estamos aqui apresentando aí um pouco das nossas primeiras impressões dos lançamentos aí da Hikvision da linha Turbo HD 4.0. O modelo escolhido para essa análise, para essa apresentação, na verdade, foi o DS7204 HUHI K1P. Bom, qual que é a diferença desse equipamento da linha K da Hikvision em relação à linha F, F1, F1N, enfim? Primeiro, nós estamos trabalhando com um modelo da série HUHI, então, de praxe, aí é o topo de linha da linha 7200, ele conta aí com entradas e saídas de alarme, né, e o seu modelo anterior ele era full 3 megapixels em todos os canais. O que mudou para esse modelo? Hoje ele é full 5 megapixels em todos os canais. Além da novidade aí do momento, que é a alimentação POC, Power Over Coaxial, que na verdade faz com que o equipamento ele transmita, ele envie energia, alimente a câmera pelo cabo coaxial. Ok? Nós vamos aí para falar um pouco sobre os recursos, as primeiras impressões que nós estamos tendo com esse equipamento. Ainda é um pouco cedo para se falar, mas já podemos ter uma boa ideia. Primeiro, esse equipamento, tá, ele veio aí com a mesma interface, o mesmo firmware das versões anteriores da Hikvision. Então, essa evolução ela não vai trazer transtorno a nível de usuário, porque o funcionamento, salvo as novas funções, são bem práticas e iguais às versões anteriores. O que muda nesse equipamento? Primeira coisa, né, na configuração de gravação, nos parâmetros, nós estamos aqui com vários modelos de câmeras, inclusive depois vamos falar um pouco que a Hikvision lança com essa série 4.0 modelos bem interessantes, como esse modelo aqui, a DS2CE, desculpa, está errado aqui a sua descrição, vamos mudar ali já aproveitando, né? 2CE 16D8T e TE. O que muda nessa câmera, na verdade, é que essa câmera ela tem aí alimentação POC, alimentação pelo cabo coaxial, e ela também tem um sensor de ultra baixa iluminação. Então o que acontece? Essa câmera aí, ela oferece aí imagens muito interessantes, né, mesmo com o infravermelho desligado. Vem atender um pouco daquela necessidade que todas as pessoas têm falado, né, sobre câmeras aí para leitura de placas. Né? Então esse é um grande diferencial, vamos dizer assim. Nós falamos aí, eu estou aqui corrigindo aqui a nomenclatura, né? Errado aqui, né, modelos anteriores. Vamos lá. Então, o grande diferencial nas configurações de gravação e parâmetros, né, nós temos modelos aqui, como o caso da H1T, que nós temos a gravação em 5 megapixels com 12 frames. Como de praxe aí, na linha Hikvision, né, acima de 720p. O grande diferencial também é o codec H265 e o H265 Plus. Então isso ele apresenta uma economia de disco de gravação aí em torno de 5 vezes. Você tem 5 vezes mais tempo de gravação em relação aos DVRs anteriores, aí, H264, e um ganho mais ou menos em torno de 30% em relação ao H264 Plus. Esses são os diferenciais. Uma coisa interessante, né, que eu sempre comento aí com o pessoal, é que esse equipamento que já trabalha aí, né, nessa linha aí, você pode aí ter no substream até a resolução WD1, né? Então, a regra básica aí que estamos falando em WD1, se nós botarmos aí um bitrate aí de 128 kbps, vamos dizer assim, você vai ter aí em média aí para 4 câmeras em torno de 600 kbps. E embora, né, nós precisamos aí aumentar isso em média, então o que acontece? Isso vai ser bem aí, tem que ser configurado de acordo com a internet que o cliente está utilizando. Então quer dizer que o substream dele aí tem uma boa performance, né? Como o seu anterior aí, o HI F1N. Ok? Outras funções, né? Como nós falamos aqui já, eu tenho H264 Plus em todos os canais, ok? Posso utilizar isso aí também, né? Uma outra questão que nós temos aqui no sistema também, nesse modelo aqui nós temos saídas até 1080p na versão de 4 canais, mas nas versões aí, de 8 e 16 canais nós temos até a saída 4K.
Então, isso é bem interessante. Ok? Ferramentas padrões, aí, como nós já conhecemos, aí, né? Ferramentas de detecção de disco, análise de disco, inclusive, né? Gravação em cota, né? Podemos fazer aí gravação em cota, podemos fazer também utilizar gravação discos, né? Discos NAS, discos em rede. Então, isso aí é bem interessante também para ampliar o seu armazenamento. Vale lembrar que nas versões K2 eles são com 2 discos, então você imagina, a Activision também ampliou, né, ampliou nesse modelo aqui. Eu estou utilizando aqui um disco de 1 terabyte, né, da Seagate, um Skyhawk. Então você imagina que ele aceita ter versões K2 até 2 discos de 8 terabytes. Então, isso é muito grande, muito interessante também. O que mais que muda nessa questão aí da versão 4.0? A versão 4.0, a questão de analíticos também, tá? Então, o que acontece? No VCA, eu posso ter em todos os canais detecção de linha, detecção de intrusão, detecção de exceção de áudio e alteração súbita de cena. Eu posso ter isso em todos os canais, ok? Então, eu tenho analíticos em todos os canais dessa linha. Então, é bem interessante também, ajuda bastante aí a ações, né, onde se tem a necessidade de se trabalhar aí com mais de um analítico, né, então ajuda bastante. Outra questão interessante desse equipamento, como já tínhamos falado, além da sua resolução, né, e que isso já vinha sido implantado na versão Turbo HD 3.0, mas que muito pouca gente usa, são a questão do menu OSD das câmeras. É muito interessante. Nesse modelo aqui, nós estamos aqui, como vocês estão vendo, até 5 megapixels, né? Com 20 frames, né? É bem interessante. Uma resolução muito alta, né? Um pouco, vamos dizer assim, desnecessária para esse equipamento, que não tem saída 4K, mas que podemos testar, né? Uma outra questão interessante, né? Além dos modelos, no caso mesmo, nós falamos desse modelo aí, né? Que vai ser uma 6, né? H1T, então seria aí comparando H1T, H8T, vamos dizer assim, a versão básica, 5 megapixels, né? Seria o DWDR, né? Então, o DWDR é uma coisa bem interessante, né? Que já ajuda bastante em relação a ambientes onde você tem a necessidade de trabalhar com ambientes com variação de iluminação, você tem ambientes mais escuros, ambientes mais claros, então isso vai ajudar bastante. Uma outra coisa interessante, nesse modelo aqui de 5 megapixels, né, como nós falamos, ela é uma linha de entrada, é a linha básica, essa câmera tem um custo muito interessante no mercado. Nós vamos falar um pouco aqui do modelo da D8T, DS2CE 16D8T. Já é um modelo bem mais avançado em nível de hardware, né? Então nós estamos trabalhando aqui inclusive com WDR, ok? WDR de 120 decibéis, então podemos aí trabalhar hoje aí com BLC, né? Podemos trabalhar com WDR, ajustando aqui o WDR, né? Podemos trabalhar também com ajuste global. Né? Outra coisa interessante, nós temos o AGC, né? Esse AGC você pode ajustar o nível, então você pode configurar de acordo com a sua área. Só para nós termos efeito de comparação, né? Ajuste de balanço de branco. E o Day Night também pode ser configurado como em outros modelos. Né? Então, eu posso, por exemplo, colocar preto e branco ou posso deixar como alto. Então, na verdade, nós temos aí recursos aí bem interessantes nesse modelo de câmera que faz com que você possa, por exemplo, ter casos aí de extrema, né, falta de iluminação. Nós podemos desligar o infravermelho, tá? Para não refletir nas placas. Você vai ver aqui nessa área aqui que nós telhado, ó, o infravermelho desligado e ficou bem escuro. Né? Mas também, se tivermos o veículo aqui na frente, nós conseguimos identificar a placa numa distância, vamos dizer assim, relativamente curta, né? Não, estamos trabalhando com 2 megapixels, mas não teria reflexo. Ou se não, ativando o infravermelho, né? Essa iluminação já aumenta bastante. Vale lembrar que esses modelos todos aí da linha 4.0 trabalham todos com sistema de LED Exir, então são 2 LEDs, basicamente, em relação, se comparando aí com os modelos anteriores. Ok?
que mais que nós temos aí depois de funções nesses modelos de câmera? Né? Nesses modelos de câmera nós podemos, inclusive, né, ajustar a redução de ruído. Né? Então, você tem recursos aí praticamente iguais ou superiores a muitas câmeras do mercado. Aí. Outra coisa, em modelos Dome, né, modelos você pode mudar, tá? Você pode girar, colocou uma Dome, não precisa estar abrindo ela ali, girando, né, a, a cúpula dela, vamos dizer assim, você simplesmente ajusta manualmente. E depois, o que acontece? Cara, aqui. Estou trabalhando nesse equipamento, amanhã até estar na rua, mas nesse momento aqui, então, nós estamos com 2 megapixels aqui, esse sensor novo, essa nova câmera de ultra baixa iluminação, e agora nós vamos entrar numa de 3 megapixels, ok? Pelo PTZ, e vou abrir de 3 megapixels. Só a título de comparação, né? Tá, então no Day and Night, essa câmera aí também, o modo Smart, vermelho, aqui agora, né? Aí vamos fazer um comparativo aqui, ó, da 3 megapixels em relação a 2 megapixels. Então, a evolução desse sensor de ultra baixa iluminação é bem interessante, a utilização das cores, mesmo comparando de 3 para 2 megapixels, tem uma imagem muito interessante. Vale lembrar que essa câmera, mesmo ela tendo a alimentação PoC, ela funciona, né, em dispositivos que não têm PoC. Assim como esse equipamento também, eu estou utilizando nesse modelo de câmera aqui embaixo, esse aqui é um modelo de uma 4 em 1 720 megapixels. Se a câmera ela não tem alimentação PoC, mesmo utilizando um balão, ela não vai queimar o balão, ela não vai injetar os 48 volts. Simplesmente ela detecta que a câmera não tem alimentação PoC e você usa com uma fonte normal, ok? Então, já foram feitos testes, realizados os testes, você consegue conectar em qualquer câmera nesse equipamento, ok? Qualquer câmera nesse equipamento aí sem ter nenhum problema vou queimar a câmera porque eu vou pegar aqui uma câmera da Intelbras, uma câmera HD 720p. Vou colocar aqui na frente, aqui para vocês verem aqui, uma câmera da Intelbras. O que eu vou fazer agora? Modelos anteriores de outras marcas que nós testamos no Brasil da Dahua, resoluções de 4 megapixels, nós enfrentamos um problema, vamos dizer assim, chato. As câmeras de 4 megapixels e os gravadores de 4 megapixels da Dahua, eles não são 5 em 1, eles não são multitecnologia, só trabalham com padrão HDCVI. Uma das curiosidades que eu tinha aqui era saber se esse equipamento seria trabalhar de uma boa forma, até por ser em alta resolução, por ser uma linha, né, vamos dizer assim, topo, seria trabalhar com uma boa qualidade, seria aceitar, na verdade, nem seria com uma boa qualidade, câmeras, né, com outras tecnologias. Então vamos pegar aí uma Intelbras, esse aqui é um modelo 1010. HD 720p30, ou seja, já detectou a câmera automaticamente, uma câmera da Intelbras, né, 720p. Então, isso é um grande diferencial também, muito interessante, essa questão de ser auto-adaptativo, e mesmo se a câmera não possui o sistema de alimentação PLC, então ele não vai aí queimar a câmera, não vai identificar a câmera. Essa câmera é uma câmera da Intelbras, como eu falei, mostrei para vocês. Agora eu vou pegar aqui uma câmera da Giga, uma câmera da Giga, e vou fazer o mesmo procedimento. Uma outra questão interessante nesse equipamento é que ele aceita nessa versão, na versão K2, na versão K, desculpa, HUHI, até duas câmeras IPs fixas, e a Hikvision está lançando aí em breve já a sua versão aí que transforma ele em NVR. Então, altas definições, um alto poder de processamento. Funções aí bem interessantes. Bom, vamos lá. Agora eu vou ligar aqui a câmera HD então da Giga. Uma coisa interessante é que o equipamento ele inclusive a resolução ali na frente. Cada câmera
vai se comportar, esperando inicializar. Trabalhar aí com HD. O HD, né? Ela tá até com o suporte dela ali quebrado. Uma outra câmera da Giga. Buscar ali no suporte ali, a gente já posso fazer o teste de pegação real. Então, essa função aí, autoadaptativa, é bem interessante, né? Como sempre, nós mostrarmos as situações reais que pode saber que, bom, vamos chegar lá, vai ligar esse equipamento e tem que funcionar. Aí. Trabalhamos aqui com uma câmera da Giga agora, 720 para baixo, mas... Pessoal, esse é o modelo aí, esse é o modelo da Giga de 720 básico. O que acontece? Primeiras impressões. O equipamento é muito robusto. Já utiliza aí, né? Com os recursos aí avançados aí da contramão ali, da Hikvision, as ferramentas de gestão de disco, né? Manutenção com as outras versões, nós temos aí a função de detectar HD, onde você tem quantos dias de uso, quantos dias, né, que ele foi ligado, sua temperatura, tudo um diagnóstico aqui smart. Né, realizando um teste curto aí, então você tem ferramentas, vamos dizer assim, né, que já são disponíveis em outras versões da Hikvision, com um hardware, né, muito robusto, né. Então temos aqui, né, a largura de banda total desse equipamento aqui passa de 90 megabits. Então nós temos aí praticamente aí banda e processamento para rodar tranquilamente duas câmeras de 6 megapixels. E acredito até que agora com a atualização dele para NVR, como um outro modelo que já utiliza há bastante tempo, que é o medidor, penso aí de adicionar fisheye de 6 megapixels, de 4 megapixels, câmeras bem avançadas. Ok? Uma outra questão aqui interessante nesse equipamento, né, são as questões das pesquisas VCA, né? As pesquisas VCA desse equipamento já vem aqui, isso na versão anterior nós já tínhamos, mas as buscas já de pesquisa de rostos, né, pesquisa de chapa, contagem de pessoas e mapa térmico. A pesquisa de rostos vai ser muito interessante, porque esse equipamento aliado com a linha EasyP 3.0, as câmeras elas já têm a detecção facial, não é reconhecimento, é detecção facial. Então esse dispositivo ele permite, por exemplo, que nós tenhamos aqui no menu, nós temos uma opção, ok, nesse cantinho aqui, ó, onde seleciona e ele lista os rostos aqui um a um. Só que de uma forma bem interessante, bem profissional, tá? É uma eficiência muito boa. Resumindo, para fecharmos aí esse vídeo breve, é um equipamento muito robusto, um equipamento com muitos recursos, que inova o mercado com essa questão de POC, Power Over Coaxial. Essa série nova de câmeras 4.0, com sensores de baixa iluminação, né, ela vem aí a ajudar muito o instalador, o integrador que necessita aí de um ambiente, de uma câmera para um ambiente com baixa iluminação, de uma câmera que você possa desativar o menu, desativar o infravermelho através do menu SD, né, e com um hardware aí que atenda às suas necessidades. Porque também não adianta nós trabalharmos aqui com alta definição, né? Você imagina nós adicionarmos um DVR, um DVR aí com câmeras aí de 5 megapixels e trabalharmos com uma compactação aí de H264, quer dizer, o disco ele vai custar o dobro, os discos na verdade, né, vão custar o dobro do preço de um HD, de um DVR, no caso. Então, basicamente, né, esse modelo também nós estamos aqui trabalhando com uma câmera IP, ok? Trabalhando aqui com uma câmera IP,
nessas câmeras IPs aqui, eu adicionei aqui uma câmera IP da Hikvision, uma câmera de 1 megapixel, né? a 1001, DS2CD 1001, e é uma câmera básica, mas que atende muito bem, com aquela facilidade, simplesmente uma câmera. Para vocês terem uma ideia, eu vou resetar essa câmera, ok? Eu vou resetar essa câmera aqui agora, através de uma ferramenta aqui da Hikvision, falar para vocês como que funciona a questão de como se adiciona uma câmera IP nesses modelos. Não só nesse, mas em todos os modelos. O que acontece? Eu vou usar uma ferramenta aqui chamada Configurator, que é uma ferramenta interessante. Vou adicionar essa câmera aqui nesse aplicativo e vou resetar ela, ou seja, eu vou remover e vou deixar ela com padrão de fábrica. Okay? É bem interessante essa dica aí para vocês, porque você vê como que funciona para adicionar uma câmera IP a um DVR da Hikvision. Claro, uma câmera da marca, né? O menu principal agora, aqui em câmera IP. Nós temos depois fazer uma busca de atualizar a câmera na rede. Informação sobre POC, ó. Eu não estou utilizando nenhuma câmera POC porque meu cabeamento na rua ele ainda está no sistema antigo, então não tem como. E agora, na semana, nós vamos trocar desce. Vamos ver agora que se a câmera já inicializou. Estou com a câmera aqui, então, ó, a câmera está inativa. Essa câmera, ela como se fosse uma câmera de fábrica, saiu de fábrica. Câmeras novas da Hikvision sai com IP, vem com IP de fábrica 192, 168, 164. Aí simplesmente coloquei essa câmera na rede, liguei ela na rede com alimentação PoE, eu utilizo aqui um switch PoE também da Hikvision, e agora eu vou fazer a ativação com um toque. Pergunta para mim se eu quero criar uma senha nova para essa câmera, ou se eu quero utilizar a palavra passe de administrador. É muito comum, né, às vezes, você pegar uma câmera IP de um distribuidor que já testou essa câmera, a pessoa esquece disso. Então, eu vou dar um OK, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar essa câmera. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Simplesmente eu dei ali ativação com um toque. Aqui. E agora eu vou adicionar essa câmera. A câmera ela já está na faixa de IP do meu router, ok? Eu já tenho a câmera aqui funcionando. Então essa também é um grande diferencial nas câmeras. Isso já existe na linha anterior da Hikvision também, mas vale a pena aí lembrar. Se nós pegarmos aí uma outra câmera IP, adicionarmos uma outra câmera IP também, trabalha de uma forma bem interessante. O que eu vou fazer? Eu vou excluir essa câmera aqui. Vou excluir essa câmera aqui, menu principal. Vou pegar uma outra câmera de um outro fabricante. Ok? Quem que eu vou buscar? Isso é interessante aqui, pessoal, ser mostrado, porque olha só, o problema é lá, ó, essa é uma câmera ali, ó, não está aí reclamando que você pega aí dispositivos, você tenta adicionar uma câmera da Hikvision não funciona, tenta adicionar uma câmera da Intelbras não funciona. Vamos lá, como é que funciona aqui? Eu liguei uma câmera aqui no meu switch PoE, ok?
um switch PoE aqui dentro e tem um switch PoE lá fora, ok? Lá fora, na minha caixa, lá eu tenho um switch PoE da Hikvision. Vamos lá. Deixa eu ver. Principal, câmera IP, aqui atualizado. Eu tenho aqui uma câmera VIF, ok? Vamos adicionar essa câmera. O que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que colocar a senha, né? Não me recordo da senha correta, né? Então, o que aconteceu? Da DAO aí, adicionado no DVE. Então, isso aí nos ajuda bastante, né? Nos ajuda bastante essa questão de trabalhar com dispositivos que a gente pega aí, adiciona a câmera, clique, coloca a senha e o dispositivo sai funcionando. Pessoal, essa foi a nossa apresentação, o nosso review básico do DVR da Hikvision Turbo 4.0, né? DS7204HUHIK1P, com limitação power overcoaxial, né? E também com resoluções de até 5 megapixels. Espero que vocês gostem desse nosso vídeo aí. É um vídeo feito hoje, aí, nós estamos aí às 4h40 da manhã, mas espero que vocês tenham gostado.